A greve foi definida em uma assembleia rápida. Policiais militares e bombeiros decidiram parar os serviços por tempo indeterminado, até que Cid Gomes receba a categoria para negociar. A pauta é uma pauta perfeitamente viável, é uma pauta simples, é uma pauta constitucional e que o Estado do Ceará pode atender. A categoria decidiu por unanimidade parar as atividades da Polícia Militar e do Bombeiro e a gente vai acatar plenamente essa atividade dela. A paralisação é por tempo indeterminado. Quem vai pautar o fim dessa paralisação é o governador do Ceará. Você está no programa Opinando com Valdeci Alves. Doutor Valdeci, e o assunto agora é greve. Doutor Valdeci, sobre a greve dos policiais militares, o que é que pode acontecer juridicamente com o governo do Estado se ele não atender aos itens do acordo assinado com o comando de greve? É muito importante dizer que esse acordo ele foi mediado pelo Ministério Público, né? Na época era Socorro França, doutora Socorro França, que era procuradora-geral do Estado, teve a participação da Igreja Católica, né, através do arcebispo, e teve também a participação da Defensoria Pública do Estado. Então, como tem assinatura também das associações de policiais e bombeiros, então veja bem, não é qualquer acordo, realmente é um acordo que dentro dos parâmetros da lei ele está perfeito. Se o governo não cumprir, primeiro é imoral. Como é que você tem um governador que diante de entidades e de uma greve que o país todo acompanhou, ousa assinar algo e não cumprir? Isso é imoral. E a Constituição obriga que o governador deve observar a moralidade pública. Seria uma grande imoralidade administrativa dizer uma coisa, prometer, escrever e fazer o contrário para o governante. Segundo, os preceitos que estão naquele acordo, que são aquelas cláusulas que era a reivindicação dos grevistas, são todos legais e também constitucionais. Então, além de ser crime, e aí pode ser pedido, inclusive, o governador pode ser processado criminalmente, preso não vai porque é poderoso demais, mas se fosse um país sério, podia até ir para a cadeia. E civilmente pode até bloquear dinheiro do Estado para cumprir o que está ali. Doutor Valdeci, outros órgãos participaram da assinatura desse acordo? Ah, sim, participaram. Outro exemplo é a OAB. A OAB do Ceará participou, e a OAB ela tem muita representatividade e ela tem muita credibilidade, sem falar na legitimidade que a Constituição lhe confere. Então, isso reforça mais ainda a legalidade e a validade do acordo, né? Estamos falando de OAB, vamos conversar agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará, doutor Valdetário. A Ordem dos Advogados do Brasil, como entidade representativa da sociedade, é chamada em inúmeros momentos da vida social a opinar como uma entidade técnica. Nós temos em torno de 25 mil inscritos no Estado e, além disso, a OAB tem 48 comissões trabalhando, formada por advogados e advogadas. Nas manifestações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro não foi diferente. A Procuradoria-Geral de Justiça convocou a Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a Defensoria Pública do Estado e a Câmara Federal, na pessoa do deputado Chico Lopes, e o intuito da nossa entidade foi contribuir oferecendo às partes a conciliação. Nós sabemos que a Polícia Militar, que o Corpo de Bombeiro, ele não pode, em momento algum, fazer greve. A Constituição Federal proíbe a atividade grevista na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Mas, ao mesmo tempo, a partir da situação posta, nós entendemos que haveria de ter uma solução poupando vidas. O intuito da ordem sempre foi esse, de mostrar a conciliação como um meio de solução sem que nós tivéssemos um confronto direto entre Exército, a Força Nacional e manifestantes. Acredito que o êxito foi alcançado, a população pagou um preço muito alto por essa manifestação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mas no final nós conseguimos demonstrar a importância da conciliação e do acordo tratado. Muito obrigado ao doutor Valdetário por sua participação. E falando em participação, doutor Valdeci, aqui nós temos muitas opiniões, porque aqui no programa Opinando, a opinião de cada pessoa é levada muito a sério. Vamos então para mais uma participação do nosso auditório virtual. Pergunta enviada via Facebook.
Vimos que o ano de 2011 foi repleto de greves. Greve dos professores, dos bombeiros e dos policiais. Eu queria saber do senhor, Dr. Valdeci, até onde vai o direito de greve? Se elas estão ocorrendo realmente da maneira que devem ser ou se já viraram moda? Olha, é muito importante dizer que quando a imprensa mostra a greve, ela já mostra a greve acontecendo, mas ninguém sabe qual é o processo da deflagração de uma greve. Por exemplo, no movimento sindical, a greve é a última coisa que você faz. Primeiro você manda uma pauta de reivindicação, tem as primeiras negociações. Muitas vezes é muito comum alguns administradores não darem nem resposta. Então, quando o trabalhador manda uma pauta, é porque entende que está tendo direito violado. Protocolou a pauta. Qual é a expectativa do trabalhador? Que tenha um chamado para uma conversa para resolver o problema. Mas eles ignoram a pauta. Eles, muitas vezes, além de ignorar a pauta, quando chega, é para dizer não, não e não. E pior, tem prefeito e tem governador que diz, olha, você tem o direito, mas eu não posso pagar. Vá para a justiça. Então, chega um momento em que o trabalhador diz, olha, eu já negociei. Se for para a justiça, por que eles mandam para a justiça? Porque sabe que a justiça é lenta. Ainda mais a justiça cearense, que é a pior do Brasil. Pesquisas comprovam que a nossa justiça é a pior, a mais lenta do Brasil. Então é negócio para quem está devendo, né, querer que a pessoa o processe na justiça, porque não tem fim. É arriscado alguém que cobrar uma dívida a alguém nesse país, entrar hoje contra você e demorar tanto que quando o dia vier a receber, você está bem velhinho. E se não tiver morrido, né? Então, assim, nesse sentido, compensa não resolver as coisas na boa vontade, na negociação, né? Então, nesse sentido, quando a população vê uma greve, pensa que a greve estourou hoje. Muitas vezes a greve que começou hoje faz um ano que aqueles trabalhadores estão negociando, faz um ano que aqueles trabalhadores estão reivindicando. Aí, quando eles não têm mais alternativa, o que resta? A greve. Greve. É importante também entender o que é greve, né? A greve não é uma invenção de alguém que não gosta de trabalhar. A greve, ela é um fenômeno sociológico. A greve, inicialmente, ela não é uma criação do direito, que tem coisas que a lei cria. A greve antecede o direito. Primeiro houve greve, para depois vir o direito e dizer, greve é parar? É. Greve é paralisação em defesa de direito? É. Greve é não trabalhar para poder manter direito ou ampliar direito? É. Mas, olha, que aconteça dentro destes parâmetros. Então, a greve, ela é um fenômeno sociológico. Ela é como o fenômeno da água que cai e corre para baixo. Como tudo que sobe, desce. A greve é uma resposta social a determinada situação, ou trabalhista ou econômica. Então, primeiro a greve veio, depois veio o direito. É por isso que toda greve é legal. Porque a lei não veio para criar a greve, ao contrário. A lei vem para restringir. Quando criaram a lei é para dizer assim, não, só pode, para fazer greve tem que primeiro comunicar 3 dias antes. Não, para fazer greve na saúde, 30% tem que ficar trabalhando e só 70% pode fazer greve. Para fazer greve, o setor civil pode e os militares não podem, juízes não podem. Então, assim, a lei nunca veio para criar greve. A lei nunca veio para reconhecer a greve, porque a greve ela é um fenômeno social, como a fome, como o sono, né? Ela é um fenômeno, é praticamente um fenômeno de origem quase do direito natural, está ligado à natureza, não está ligado tanto ao direito. Então, por isso que quando eu vejo a polêmica, policial pode ou não fazer greve? Pode, claro que pode. E por que o governador poderia obrigar policial a trabalhar 50 horas por semana, quando a Constituição diz que é só 44? Por que o policial tem que trabalhar morrendo de fome, ganhando uma miséria, quando a Constituição diz que todo mundo tem direito à vida com dignidade, a vida onde você possa se sentir bem? Ninguém foi feito para ser escravo, nem foi feito para trabalhar. Então, quando você tem que as causas de uma paralisação são constitucionais, são legais, essa história de greve ser ou não direito, isso vira algo completamente desprezível. Até porque chega um ponto que o policial não tem mais o que perder. Entre perder o emprego ou entre ser exonerado, perder a dignidade e morrer de fome, é melhor ir resistir.
E o direito de resistência é um direito natural. Então nós temos que parar com essa história de achar que a greve em si surge do nada e é um crime. Não. A greve é uma resposta radical a uma opressão violenta de quem não respeita direito. Então, assim, quando a greve surgiu, essa história de ilegalidade de greve, na Europa, quando a greve surgiu, tentaram matar os grevistas. A primeira grande greve que nós temos registro na história foi em Chicago, no século XIX. Os 4 líderes foram todos 4 enforcados como criminosos. Até os anos 40 no Brasil, greve era crime e o pessoal fazia. E o mais paradoxal, tem juiz aí que fica rapidamente dizendo que greve é ilegal, mas de vez em quando tem juiz fazendo greve, tá entendendo? Porque juiz também come, juiz também mora, e de vez em quando reclama que ganha uma miséria. Então, greve, não existe greve ilegal, contanto que as causas sejam justas e constitucionais. Já que estamos falando de greve, doutor Valdeci, e o senhor falou em justiça, em poder judiciário, como o senhor avalia a intervenção do Poder Judiciário na greve dos policiais militares? Não só na greve dos policiais militares, mas sobretudo em greve de professor, em greve de servidor da saúde, seja aqui em Fortaleza, seja dos servidores estaduais, seja dos servidores municipais do Ceará e do Brasil, uma tristeza. Um judiciário desconectado da Constituição. Um judiciário que muitas vezes decreta greve ilegal hoje e às vezes aquele mesmo juiz de noite vai para um jantar com o prefeito ou com o governador e aparece no dia nas páginas sociais, todo mundo sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Um desrespeito. Eu acho que o grande papel do judiciário numa greve não é estar decretando ilegalidade de greve. Deveria o juiz que é acionado chamar uma audiência de conciliação e dizer, eu como juiz, eu vou chamar as duas partes e não pararei enquanto não conseguir fazer um acordo e resolver essa pendência. Mas a coisa é muito simples. Por exemplo, a desembargadora que julgou a greve dos policiais ilegal, o que ela faz? Ela decreta a greve ilegal, fixa a multa de 15 mil para uma associação que talvez não tenha nem isso no mês, fixa uma multa de R$500 para cada policial que em 3 dias não ganha isso. Você imagina se um coitado desse ficar 30 dias em greve, 15 mil para pagar, ele vai fazer o quê? Assaltar um banco para pagar isso? E essa desembargadora vai para casa dormir, vai ver a novela dela, no outro dia levanta, não está nem aí, está numa torre de marfim, está no outro planeta. E essa omissão, eu entendo que a omissão do Tribunal de Justiça, através da desembargadora, gerou uma grande punição ao Poder Judiciário. Você sabe por quê? Porque aquilo que essa desembargadora deveria ter feito, quem foi que fez? O Ministério Público, a OAB, a Igreja, a Defensoria Pública, porque ela deixou um vácuo, né? E a sociedade conseguiu criar outros mecanismos que mostrou que é possível negociar, que mostrou que é possível resolver as coisas e no instante se resolveu. Então, o judiciário está em dívida com os trabalhadores, o judiciário está em dívida com a Constituição. É uma tristeza o papel do judiciário. E nesse estado do Ceará parece que nem uma greve é legal. Decretar a greve dos professores de Fortaleza ilegal. Decretar a greve dos professores do estado ilegal. Meter o pé nos professores de Fortaleza. Meter o pé nos professores do estado do Ceará. E no interior é a mesma realidade. Então, assim, eu acho que o judiciário deve parar, deve ver qual é seu papel, inclusive de ser mediador. E para que coisa mais horrível do que a desembargadora ter dado uma decisão em relação à polícia, do que se viu a decisão dela? Para nada. Passar por cima da decisão dela. O próprio governador, ao negociar, não é como se não reconhecesse, se viu para nada, a não ser para desmoralizar a imagem do Poder Judiciário. Então, eu acho que o Judiciário ele deve descer de Marte, do seu pedestal, pisar aqui na terra, entender que o seu papel é resolver as coisas e não tá julgando tudo de ilegal e não tá desconectado dos fenômenos sociais, dos fatos sociais e tem que, mais do que julgar a greve, saber o que é que causa a greve, porque ninguém faz greve por prazer. O juiz deve perguntar, mas o que é que causou a greve? A greve é apenas o efeito de algo maior que está por trás, de um conflito social. Então, nesse caso, o judiciário nosso está muito desconectado da realidade e, em vez de garantir o direito de greve, que a Constituição diz que é constitucional, que protege, está violando o direito de greve. Eu acredito que é por isso que eles estão se sentindo tão inseguros, não é? Vivendo lá em Marte. Eu vi lá no seu blog, porque o doutor Valdeci também é blogueiro, viu, pessoal? Eu vi no seu blog
que os juízes, principalmente do interior, estão se sentindo muito seguros e pedem mais segurança nos fóruns. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho assim, em relação à história da segurança do juiz, eu acho um exagero essa história de dizer que o juiz aqui está inseguro. Eu acho assim, é preciso separar o fórum, o juiz e a justiça. O fórum é que está inseguro, não tem ninguém que dorme dentro do fórum. Se eu não me engano, no ano passado, 38 fóruns foram arrombados. Os ladrões nunca foram arrombar fórum de dia, vão de madrugada. Vão pegar as armas, maconha, provas de crime. Então, eu acho que está faltando vigia noturno nos fóruns. Juiz inseguro. Eu não conheço um caso de homicídio contra juiz, uma tentativa de homicídio. Houve esse problema agora em Guaraciaba do Norte, que uma pessoa foi falar com o juiz armado de escopeta, que ninguém pode defender, que ninguém faça isso. Justiça com as próprias mãos. Está errada essa pessoa que foi, meteu um tiro na porta do juiz, porque ficou ofendido porque o juiz libertou uns criminosos que tinham sequestrado o filho dele, ele não aceitou. Aí foi lá tomar satisfação, claro que não devia ter feito isso. Se ele tivesse, como descontente como estava, tem aqui a Corregedoria, tem o Conselho Nacional de Justiça, não deve o cidadão nunca fazer justiça com as próprias mãos. Mas veja só, é um caso isolado, eu não vejo que os juízes estão ameaçados, até porque as grandes questões que eu acabava de dizer sobre greve, as grandes causas hoje em qualquer fórum, o maior réu são as prefeituras, que violam leis, violam licitações e o poder anda de mãos dadas. Né? Então, eu não vejo cidadãos ameaçando juízes, eu acho que não deve tirar policiais da rua para dar segurança a juiz, porque senão vão ter que dar para o promotor, vão ter que dar para o advogado, vão ter que dar segurança para o defensor, e aí vai esvaziar a segurança pública das ruas para poder proteger algumas pessoas. Eu acho que, como dizia a juíza que julgou a greve dos militares ilegal, ela disse que a greve é ilegal porque a população tem que ter segurança. Então eu pego a mesma tese da desembargadora. A segurança pública dos milhões de pessoas é mais importante que a segurança de um juiz ou de um desembargador. Eu não vejo esse perigo, essas ameaças, isso não existe. Agora, eu deixaria uma reflexão aqui que é a seguinte: as pessoas estão fazendo justiça pelas próprias mãos, pela omissão do Poder Judiciário. Aqui na Barra do Ceará já lincharam pessoas. Aqui em Fortaleza, o ano passado, houve mais de um linchamento. Né? Então, assim, a justiça não está acompanhando a expectativa da sociedade. É uma justiça distanciada da sociedade, é uma justiça distanciada da Constituição, e aí estão perdendo a credibilidade. Então, o judiciário, para ter credibilidade, ele tem que ser imparcial, tem que tratar as partes igualmente, porque, veja só, eu dou aqui vários exemplos. Eu mesmo tenho ações, por exemplo, eu tenho ações em Pentecoste para obrigar o prefeito lá a pagar o salário mínimo, e tenho uma ação, por exemplo, em Amontada. Levamos 4 anos para em Amontada obrigar o prefeito a pagar o mínimo. Levamos 5 anos para poder o tribunal dizer e o juiz que salário mínimo é direito do trabalhador. Mas uma greve, lá em Trairi, que temos também ação cobrando o mínimo, o juiz em 3 dias decretou a greve ilegal. Então, assim, o judiciário tem que ter cuidado nas suas decisões. Até porque o juiz ele é servidor público. Ele não está acima da lei, mas quer estar. Por quê? Porque as associações de magistrados desse país tentaram acabar com o Conselho Nacional de Justiça. O que eles queriam? Impunidade para os juízes. Você tem um poder legislativo, o vereador pode ser preso, pode ser cassado. Você tem um prefeito preso, prefeito cassado, mas a associação de magistrados queria acabar com o poder do Conselho Nacional de Justiça. Então, veja, como é que um servidor público, juiz é servidor público, não quer ser fiscalizado? Agora, é importante dizer que essa problemática de juiz no interior, que nem tem rapidez e nem está conectado com a Constituição, eu acho que é falta de formação humanista. É preciso dar formação humanística, mais formação constitucional ao juiz. Em relação à fiscalização, há corrupção no judiciário, como há também na advocacia, há no Ministério Público, há em todo onde tiver o ser humano. Agora, uma minoria de corruptos está acabando com a imagem do Poder Judiciário. É preciso ser fiscalizado, porque nenhum juiz está acima da lei, nem são deuses, e tem que ser fiscalizado. E a crítica que a sociedade faz e a transparência que a sociedade cobra não é porque quer tirar a independência do judiciário, não. É porque é um judiciário sério, transparente e honesto. E numa democracia tem que ter debate. A crítica tem que ser ouvida. Se alguém exceder, que seja punido. Mas ninguém pode tirar o poder de ninguém se manifestar, de falar, de criticar. Porque sem isso, a democracia enfraquece e o arbítrio prevalece. Então, nesse sentido, em se tratando de greve e muitas coisas, o nosso judiciário vai ter que evoluir muito. A começar de botar juiz nas comarcas.
Vão dar segurança para quem? Se hoje no Ceará, mais de 50 comarcas não tem juiz. Eu posso dar aqui alguns exemplos que eu mesmo sou vítima. Miraíma aqui não tem juiz. Pique Carneiro não tem juiz. Pentecoste está sem juiz. A Montada está sem juiz. O Umirim está... Isso é uma comarca onde eu ando de vez em quando. Cadê os juízes? Aí vão dar segurança para quem? Entendeu? Não tem nem juiz para dar segurança. Então vamos primeiro ter juiz em todo canto. Vamos ser rápidos nas decisões. Vamos ser rápidos, mas com decisão com qualidade. E quando tiver uma decisão, que também o judiciário tenha força para que ela seja obedecida. Porque além de ser lento, de ser rápido só para os poderosos, de ser caro, mesmo quando se ganha uma decisão na justiça, nem sempre a própria justiça zela pelas suas decisões.